Oi, pessoal. Já aconteceu com vocês de passarem na rua e não reconhecer alguém que está vindo e que vem te dar oi, te cumprimenta? Com certeza já, né? Comigo aconteceu hoje, um rapaz veio oferecer coisas para comprar, para vender aqui em casa, e ele disse: "Eu te conheço, tu foi minha professora ou eu estudei contigo?" Ele estava de máscara, eu não consegui reconhecer quem ele era, ele só me disse o nome e ainda assim eu não sei quem ele é, se realmente ele foi meu colega ou foi meu aluno. E essa história de Lucas, que está lá em Lucas, é uma história que eu amo ler porque ela ensina tanta coisa. Os discípulos estavam caminhando muito chateados no domingo após a morte de Jesus. E eles estavam decepcionados. Eles vinham de muitos falsos mestres sendo apresentados e Jesus tinha morrido e eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam muito chateados, dizendo que, puxa vida, nós realmente achávamos que esse era o nosso Salvador. Tantos outros vieram e nos enganaram, dizendo que eram realmente aqueles que iam nos redimir, que iam salvar o nosso povo, e não era. Esse aí falava tantas coisas bonitas e nós acreditávamos no que ele falava. Agora ele morreu e nada aconteceu. E no meio do caminho, Jesus entra, porque eles eram muitos, e Jesus entra no meio do grupo e começa a participar daquela conversa, a ouvir aquela conversa, e ele diz: "Do que vocês estão falando?", como quem não soubesse do que se tratava. E o Cleopas, um deles, disse: "Olha, tu é o único da redondeza de toda essa região que não ouviu falar de Jesus, que não sabe o que aconteceu. Pois eu vou te explicar." E aí ele explicou tudo, que Jesus morreu e nós achávamos que ele era o nosso Salvador. E aí depois ele diz assim: "Tudo bem que algumas mulheres disseram que viram ele, que ele tinha ressuscitado." E Jesus ouviu isso, e lá no versículo 25 ele disse assim: "Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?" Ele disse: "Vocês não sabem que tinha que morrer o Cristo?" E nem assim eles reconheceram Jesus, nem com essas palavras. E até aqui, o que eu aprendi com essa história e que eu gostaria de passar para vocês? Que muitas vezes a gente está tão envolvido em algum problema que nós estamos passando, às vezes estamos tão envolvidos na nossa dor, na nossa perda, ou focando em algo errado, que nós não enxergamos Jesus caminhando do nosso lado. E nós ainda respondemos para as pessoas que tentam nos ajudar: "Tu não sabe o que eu estou passando." Ou então nós falamos assim: "Não, tu nunca sentiu o que eu estou sentindo, então não nem vem falar comigo." Muitas vezes nós nos fechamos nos nossos problemas, nós caminhamos, fazemos todo o nosso caminho nos lamentando, como os discípulos estavam fazendo, e nós não enxergamos o próprio Jesus caminhando do nosso lado. Eles ficaram tão atônitos com aquela dor, com mais uma perda, né, mais uma decepção, segundo eles, que eles não viram que Jesus estava caminhando ali do lado deles, com eles, que Jesus tinha ressuscitado. Depois dessa conversa, eles continuam caminhando e Jesus faz menção de dobrar. E eles disseram: "Não, segue com a gente, entra aqui com a gente na aldeia." Eles entraram e foram cear. Jesus foi cear com eles. E quando Jesus foi partir o pão, eles se deram conta naquele momento que era Jesus que estava com eles. E lá no versículo 32 eles dizem assim: "Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?" Foi quando eles perceberam, quando eles prestaram atenção em quem era aquele homem, que eles viram que ele era Jesus. Então, o que eu aprendo nisso, o que a gente aprende com essa história é fechar os nossos olhos e prestar atenção em onde está Jesus, que aí nós vamos reconhecer Ele. Quando nós olhamos para Jesus, as coisas que nós estamos passando na volta, as coisas que nós estamos ouvindo falar, elas ficam tão pequenas. Então,
Meu desafio é esse, ler essa história e tentar enxergar Jesus em todos os momentos da tua vida, em todos os passos que tu dá, seja dentro de casa que tu esteja, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola. Jesus sempre vai estar do nosso lado quando nós nos dermos a oportunidade de olhar para Ele, de enxergar Ele. Amém? Deus abençoe vocês.